Olá, pessoal. Mais uma vez tentando aqui vencer a tecnologia. Vamos tentar mais uma vez, ver se a nossa live evolui. São 8h15 da noite, estamos com 15 minutos de atraso, mas o tema promete, né? Então acho que é muito interessante voltarem aqui, convidarem novamente os familiares, os amigos, os interessados no assunto, para que a gente possa debater aqui essa noite com a doutora Bruna Montanher, nutricionista do Instituto, o prato ideal do paciente bariátrico. Como eu falei no início, é importante o paciente bariátrico compreender, antes da cirurgia, a desmistificar essa relação com a comida, saber fazer melhores escolhas, escolhas mais saudáveis. Não há restrição drástica gastronômica em pós-operatório de cirurgia bariátrica, independente da técnica que se escolha. Então é importante a gente preparar esses pacientes para que eles saibam sim fazer melhores escolhas sem ficar tão preocupados ou tensos com a contagem de calorias. A contagem de calorias ao final, ou a quantidade do alimento, é menos importante do que a boa escolha ou a qualidade alimentar que esse paciente fizer ao longo do tempo. Vou convidar a doutora Bruna Montanher novamente. Vamos ver se agora não vai travar. Como eu falei aqui no início, antes de cair, é mais fácil operar paciente, tratar obesidade, do que lidar com tecnologia de lives e 4G e Wi-Fi. O Dr. Salé tá aqui do lado, tá rindo de mim, mas é verdade. Vocês agora me ouvem bem? Parou de travar? Doutora Bruna, enviei o convite. Quem tiver interesse aqui, as pessoas que já estão entrando, cliquem na setinha, chamem os amigos, chamem os interessados, cliquem no like aqui, que eu acho que isso aumenta o algoritmo do Instituto de Medicina Salé, então faz com que as nossas informações, nossos e-books, nossas lives cheguem até vocês de forma mais eficiente. Então, participem conosco para receber os nossos conteúdos. Vou chamar a doutora Bruna. Enviado com sucesso o convite. Mais uma tentativa. Quem tiver dúvidas, clique no ponto de interrogação e registre a sua pergunta, para que a gente possa separar aqui ao final alguns minutinhos e respondê-las. Doutora Bruna, se você não está recebendo o meu convite, mande um para mim, por favor, para eu tentar aceitar por aqui. Tem o seu convite, acho que agora você vai entrar. Mais uma vez. Até que enfim! Pois é, vamos ver se agora a gente não trava e não cai, né? Pois é. Tudo bem, doutora? Eu vou bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Eu achei que hoje nós íamos fazer uma propaganda sua aqui, porque eu fiz a compra do livro. Olha! Que demora! Pois é, tem que ler aí o capítulo. Hoje aqui. Pois é, tem que ler o capítulo do Instituto de Medicina Salé. Eu tenho aqui, depois eu mostro para o pessoal, então eu coloco lá no Insta. Eu pensei que eu ia poder mostrar a minha cópia, não consegui, não chegou ainda. Ah, que pena, você vai gostar da leitura, é um capítulo bem interessante. Doutora, vamos lá, a gente já está com 19 minutos aí de evolução de live, então acho que a gente tem que ir direto ao ponto. Né? A primeira pergunta que eu te faço com relação ao nosso tema, doutora, o que é uma alimentação saudável para você? Uma alimentação saudável é quando a gente consegue equilibrar qualidade nutricional, né, em todas as refeições, volume alimentar, e onde a gente consegue ter uma variedade, né, enorme aí de alimentos ao longo do dia. Eu sempre falo que é importante a gente buscar muito mais os alimentos in natura, então muito mais na feira, né, no hortifruti, do que os alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, quanto mais a gente descascar e menos a gente cozinhar, mais qualidade a gente vai ter.
Exatamente. A gente sabe que cirurgia bariátrica, doutora, um dos propósitos é melhorar a qualidade de vida, resolver ou melhorar algumas comorbidades e diminuir a morbimortalidade. Se a gente é sabedor de que uma das consequências da cirurgia é a perda de peso, por que abordar, por que mudar, por que corrigir a alimentação ou a nutrição do paciente antes de operar? Uma coisa que eu acho que é muito importante o paciente ter ciência é que, assim, não adianta você chegar na clínica, né? A partir do momento que você tomou a decisão de fazer a cirurgia, ninguém acorda e fala, vou operar. Tem pelo menos aí um ano pensando na... Não adianta você chegar e achar que você vai ter um milagre, né? Que você vai entrar no centro cirúrgico e sair igual a Barbie, isso não existe. Então, assim, toda mudança, ela depende de um movimento, né? E de uma insistência. Porque se eu tenho um hábito enraizado em mim, sei lá, de 10, 20, 30 anos, que é o que a gente normalmente vê, não adianta eu querer do dia para a noite querer fazer uma mudança. Falando assim, bem feio, né? Como um boi hoje, vou amanhã comer só o rabo do boi, não adianta. Não vai acontecer isso, né? Então, assim, a gente precisa andar a passos largos, mas ao mesmo tempo a gente tem que enraizar alguns novos hábitos, né? E o que a gente mais vê é que as pessoas passam muito tempo sem se alimentar. Quando se alimentam, normalmente elas comem exageradamente, outras apresentam compulsão, principalmente por carboidrato. E aí a gente se preocupa. Como uma pessoa dessa vai, por exemplo, aceitar para ela mesma um tratamento, né, cirúrgico numa condição dessa? Porque independente da cirurgia, ela tem que mudar o estilo de vida dela, né? A cirurgia não faz milagre. Ela é um primeiro passo, uma ajuda para Uma você. ferramenta, né? Exato, uma ferramenta para você conseguir ter o seu sucesso. Mas o mais importante de tudo isso é você se entregar ao processo, confiar no profissional que está te atendendo, nos profissionais que estão te atendendo, porque na verdade, assim, não tem um único profissional que é importante, todos são, né? Cuidar do eu, né? Hoje, esses dias eu ouvi uma paciente falar uma coisa muito bacana, né? Porque eu perguntei para ela assim, ela tá com 6 meses de pós-operatório e eu falei assim, você chegou na sua meta? E ela falou para mim, eu nunca pensei sobre isso. Aí eu falei, por quê? Aí ela virou para mim e falou assim, porque só o fato de eu conseguir abaixar, amarrar um tênis, andar, subir uma escada e poder respirar, o fato de eu poder escolher uma roupa e não esperar que a roupa me escolha, isso não tem preço. Então, o peso para mim é o menos importante. Então, quer dizer, a chave dela caiu, entendeu? A ficha dela caiu. Ela simplesmente se entregou no processo, tá se alimentando super bem, fazendo tudo corretamente. E assim, o que é o resultado final? É o emagrecimento, né? Que vem, lógico que vem, se você fizer tudo direitinho. Mas a prioridade dela era saúde e qualidade de vida, que foi o que ela foi buscar, porque ela era uma pessoa diabética, hipertensa, tinha um monte de problema de saúde que, graças a Deus, ela conseguiu resolver. Então, é isso que a gente busca no paciente, mostrar para o paciente num pré-operatório. Por que E qual é o... Oi, desculpa. Desculpa, doutora. Desculpa, Imagina. pode concluir. Por que você tem que mudar o antes? Porque vai fazer diferença lá na frente, né? Ninguém muda do dia para a noite. Então, esse antes, esse pré-operatório, ele é importante tanto para o momento cirúrgico, como para você no futuro próximo. E como deve ser a dieta, doutora, mais especificamente aí 10, 15 dias, muito próximo à data cirúrgica, como deve ser essa mudança, esse preparo alimentar quase na data cirúrgica? E Então, por que a gente mexe nisso? Nesses últimos 15 dias, eles são mais radicais, digamos assim, porque realmente é um preparo cirúrgico, né? A gente precisa diminuir a gordura do fígado, a gente precisa diminuir a gordura visceral dessa pessoa. E aí, o que acontece? A gente precisa trabalhar com os alimentos numa consistência aí, principalmente nos últimos 5 dias, numa consistência mais pastosa, né? Uma dieta praticamente sem resíduo, para que esse paciente possa operar com qualidade. Ele vai entrar em jejum também, não me lembro agora quanto tempo antes. Você sabe dizer? Eu não 8 horas. Né? Então, assim, ele precisa ter uma dieta sem resíduo, porque vai mexer estômago, intestino, tudo isso. E por conta dessa questão, diminuição do volume abdominal e diminuição de gordura, principalmente lá no fígado também, que vai auxiliar bastante, né? Diminuição de tempo, de repente, ali no centro cirúrgico, melhora de qualidade no pós-operatório, até de dor, enfim. Então,
é benefício para ele fazer essa dieta do pré-operatório, embora muita gente torça o nariz. E é nítido, né, para o cirurgião, quando pega em leito cirúrgico um paciente que fez o preparo de um que não, né, não aceitou se submeter a ela. Então, a cirurgia é muito mais lisa, mais rápida, mais fácil, mais ágil para os pacientes que realmente fazem esse preparo proposto, né, prescrito Até a pela equipe de recuperação desse nutrição. próprio paciente, né? A gente ouve eles dizerem que foram super bem, não sentiram nada, enfim, né? Só aqueles primeiros momentos lá por conta de anestesia, enfim, mas que foi tranquilo, que levaram numa boa. Muito bom. Doutora, a gente já tem alguns anos que a gente trabalha com realimentação precoce no pós-operatório. Então, aconteceu a cirurgia, não se faz mais jejum prolongado, né, no POI ou no pós-operatório imediato. A gente já realimenta assim que o paciente volta da anestesia, que faz as análises, está tudo bem, a gente já retoma aí uma alimentação, obviamente, líquida restrita e vai evoluindo aos poucos. Eu queria que você discorresse um pouquinho dessa alimentação inicial no pós-operatório no pós-operatório imediato aí, nesse primeiro mês, como deve ser. Tá, então como a gente fez uma mexida básica ali na parte do intestino, muitas vezes, né? Ou do estômago, ou só do estômago, enfim, dependendo da técnica que você fez, a gente precisa preservar esses órgãos, e por isso inicia com um volume um pouco menor, né? Dependendo da técnica, e com uma dieta mais líquida, líquida rala como a água. Né? Esse líquido ele vai gradativamente evoluindo a consistência até a gente chegar na parte final desses 30 dias, que é uma consistência um pouco mais pastosa, né? Que é onde o organismo já está um pouco mais adaptado nesse período. Então, assim, mesmo que a pessoa fale, eu estou super bem, eu fico muito feliz, muito satisfeita. Aliás, o Instituto inteiro fica extremamente satisfeito quando o paciente fica muito feliz e super bem, não sente dor, não sente nada. A gente espera isso de todos os pacientes, né, que fazem a cirurgia, mas a gente não pode fazer essa evolução porque é um risco. É um risco de uma fístula, é um risco, por exemplo, desse paciente ter algum problema pior, enfim, no meio do caminho. É um risco dele, por exemplo, não aceitar aquela alimentação, não digerir direito aquela alimentação, ter, de repente, um dumping, ter, sei lá, uma crise aí de vômito, diarreia, desidratar demais, ter que parar no hospital. Então, assim, não, a gente não evolui, tá? Porque muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Então, a gente fica lá, pelo menos uns 8 dias com uma dieta líquida rala, né? Depois, mais 10 dias ali com uma dieta um pouco mais consistente, mas não tanto. Ela é uma líquida mais pro leite. E aí termina os últimos 10 dias com uma dieta de consistência de mingau. Muito bom. E quando o paciente volta a mastigar, uma alimentação mais pastosa, com um conteúdo mais sólido? Aí a gente faz o quê? O paciente retorna no pós-operatório, a gente, né, avalia como que tá o emagrecimento desse paciente, se já teve alguma evolução, mesmo que pouca, né, de comorbidade, enfim. E aí o que a gente vai começar a trabalhar? A gente vai inserir suplementação para esse paciente, porque agora ele já pode ingerir os comprimidos, né? Até então não poderia. E também os alimentos mais macios, porque a gente ainda precisa preservar o estômago. Alimentos fibrosos, né? E alimentos que tenham bastante, como é que fala? Fibras de maneira em geral, eles demandam muito tempo para fazer digestão. E aí fica muito tempo no estômago, esse alimento, e aí a gente tem que trabalhar muito mais. Então a gente não pode ter essa demanda ainda. Por isso que esses alimentos, eles acabam sendo mais macios, a gente não coloca nada integral e tudo cozido, né, nesse período. Nada Doutora, e a partir de 3 meses, aproximadamente, a cicatrização interna está concluída, né? E a gente já libera consistências alimentares de maneira geral e a gente vai ensinando o paciente a fazer melhores escolhas, né? Para ter uma independência, os retornos conosco são mais espaçados. Enfim, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre como deve ser a alimentação a partir dessa fase. Então, nessa fase, a gente já começa a liberar, né, fibra alimentar de maneira geral. Eu só peço para ter um primeiro cuidado, né, com bagaços e com calos, porque são muito mais fibrosos ainda e demandam muito mais do estômago. Pode ser que o paciente ainda sinta um pouco de desconforto gástrico. Então, a gente pede para esperar adaptar muito bem essa alimentação, que ainda vai ser um pouquinho complicada, embora pareça que não, né? Até essa adaptação acontecer de uma maneira legal, se estiver tudo ok, aí a gente vai aos poucos fazendo essa inserção.
Então, quando a gente fala para esse paciente que ele pode se alimentar, a gente foca no consumo de proteína alimentar, porque a gente sabe que esse paciente não consegue comer um volume adequado, né? Então, o que eu vou priorizar no meu prato? A proteína. Pode ser frango, carne vermelha, peixe ou ovo, mas preferencialmente, especialmente para as mulheres, carne vermelha no almoço. Por quê? Ela tem uma quantidade maior de ferro, né? E nós mulheres, por conta da menstruação, temos uma perda maior de ferro. Então, a gente tem um cuidado maior com as mulheres nesse sentido, tá? Posteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aí verduras, que esse pessoal já tá morrendo de vontade de comer a saladinha nesse período. E os legumes prioritariamente crus. Por quê? Porque aí eu vou dar o quê? Aumentar a saciedade, né? Além de ter aumentado um pouquinho mais com a proteína, mas aumentar a saciedade, aumentar o consumo de fibra alimentar, por formação de bolo fecal, inserir, ao mesmo tempo, vitamina e mineral. Muitos pacientes já conseguem se sentir saciados nessa parte. Quem ainda não consegue sentir saciedade, ainda temos o feijão para colocar, né? O grupo do feijão, no caso, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. E quem ainda não está muito saciado, ainda pode pôr o arroz e ainda pode consumir uma fruta de sobremesa. Normalmente, fica-se na salada e a proteína, tá? A dica que a gente dá, sempre usar o prato de sobremesa. Ah, mas eu tô na rua, fui num self-service, como que eu vou fazer? Porque eu não tenho um prato de sobremesa para eu colocar. Uma dica legal é pegar uma folha de alface, colocar no centro do prato e usar ela como marcador, né? Talher de sobremesa, tá, gente? É sempre importante talher de sobremesa. Mas por que o talher de sobremesa? Porque no meu dia a dia, eu tenho uma rotina, eu tenho um hábito, eu ponho um X de comida na boca. Depois que eu operei, eu preciso aprender a colocar menos 2x. Então, se eu uso um talher menor, eu consigo identificar essa quantidade e, ao mesmo tempo, eu vou me treinando. Isso vai fazer com que, gradativamente, isso vai ficando automático. Vai chegar uma hora que eu não vou mais precisar de um talher de sobremesa para me orientar nesse sentido, né? A mastigação, ela é importante nesse momento e a atenção plena também, porque é agora que a gente vai aprender, né, o que é saciedade, porque esses pacientes não sabem, não sentem, né, não têm ainda aquele controle do senso de fome e saciedade. Alguns falam assim, eu sinto um buraco no estômago, aí eu acho que é a fome, né? Ou então eu sinto que, tipo, tem uma coisa estranha assim, depois que eu como, então eu acho que já deu. Então, assim, a gente vai treinando esse paciente para ele aprender a ter essa saciedade, entendeu? E, ao mesmo tempo, a buscar qualidade alimentar, porque a tendência é voltar no consumo de carboidrato. E quando a gente olha para a pirâmide alimentar do paciente bariátrico, a base é prática de atividade física, hidratação, que é outra coisa que eles acabam falhando um pouquinho, e suplementação. Base alimentar é proteína, em cima a gente vai ter fibra, e no caso, né, verduras, legumes e frutas. E o carboidrato, eu brinco, falo que é da marca aviação, passa voando, é bem pouquinho que tem que consumir, né? E às vezes eles voltam invertendo a pirâmide, né? Comendo um monte de carboidrato e quase nada de proteína. E aí ficam chorando porque o meu cabelo caiu, porque eu me sinto fraco, mas porque tá comendo caloria vazia, né? O que uma bolacha oferece de qualidade nutricional para você? Nada, né? Então, aprender a fazer boas escolhas nesse período que a gente até espaça é importante. Falei muito, né? Doutora, de forma muito prática, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Insta ontem, 2 dias atrás, para a gente conduzir aqui a live com as principais dúvidas. E a grande maioria delas é com relação ao peso do prato. Né? Qual é a gramatura do prato ideal? Você disse aqui que uma boa base é a folha do alface no prato de sobremesa, e aí priorizar proteína, na sequência saladas, né? Depois grãos, leguminosa e por último o carboidrato. Com relação à porção, para o paciente entender, por exemplo, quando fala primeiro começa pela carne, depois pela salada, você conseguiria porcionar isso para o paciente compreender quanto deve ser de carne, quanto deve ser de salada nesse prato de sobremesa? Essa é a minha porção aqui de carne, tá? Então, essa é a porção da minha mão. Salada, eu vou colocar mais ou menos um punhadinho, que é a mão toda. E o carboidrato?
2 dedinhos ali, ó, uma porçãozinha pequenininha assim. Se a gente for transformar em colher de sopa, daria, sei lá, 1 colher de sopa, por exemplo, de arroz. No caso da salada, ela seria 1 colher daquela de servir. E a mesma coisa seria da carne. Uma carne moída, por exemplo. Se fosse um bife, seria essa porção. Entendeu? Em gramas, eu não gosto de trabalhar em gramas, porque você sabe que gramas a gente pode encher de bacon, né? Pururuca, qualquer coisa, que vai dar, né, 200 gramas e beleza, eu tô comendo 200 gramas. E muitos pacientes falam, sabe, mas eu comi 200 gramas, você pode comer 200 gramas de qualquer coisa. E a minha prioridade é que você coma carne, sempre, né? Então eu não gosto de trabalhar com gramas por conta disso. A não ser que você vá pesar alimento por alimento. Quem que vai fazer isso diariamente? Cada escolha afeta o organismo de uma maneira diferente, né? Exatamente. Escolha alimentar. Alimentos corretos tendem a reprogramar o metabolismo tanto para favorecer aí a perda de peso ou para ganho de gordura, né? Então a gente tem que saber triar muito bem isso. Doutora, outra pergunta: por que que o paciente bariátrico operado relata tanta mudança de palatabilidade, que muda o sabor dos alimentos, enfim, no pós-operatório? Por que isso Tem relação acontece? com a hidratação e tem relação também com as papilas gustativas, né? Que elas acabam ficando muito mais aguçadas e acabam acentuando o sabor, principalmente sabores adocicados, né? E isso faz com que o paciente acaba sentindo muito mais. Então, alimentos, por exemplo, o whey protein, que é um problema para o pessoal tomar, né? Eles têm um tipo de adoçante que acaba tendo um gosto residual muito mais intensificado para esse paciente, e aí acaba sendo mais complicado para ele consumir por conta disso. O fato dele estar um pouco mais desidratado também favorece para que ele sinta muito mais o sabor. Então, eles acabam relatando muito isso, dificuldade com alimentos que tenham sabores mais intensos, né? E até com cheiro, tem bastante dificuldade. Exatamente. É importante a gente mencionar também que há uma alteração metabólica, enzimática muito grande no pós-operatório, né? Hormonal. Então, há um aumento da síntese de enzimas que quebram o carboidrato na própria boca. Sim. Né? E então, o sabor, principalmente dos alimentos doces, já começam a sofrer quebra desde a boca, né? O que interfere aí na palatabilidade dos alimentos. Oi, tá me ouvindo? Tô. Sim. Tá. Você poderia nos dar 2 dicas para o paciente que já está com cicatrização concluída, em pós-operatório tardio, 2 dicas de cafés da manhã saudáveis? Opções Duas de cafés da dicas manhã. legais de café da manhã. Então, eu posso consumir, de repente, uma vitamina com iogurte, né? Um iogurte sem sabor, com morango e aveia. Posso colocar junto um ovo mexido, né? Então, eu coloquei ali um carboidrato, coloquei uma proteína e coloquei um laticínio. Mais simples, posso usar o pão integral com, por exemplo, um patê, né? Um patê, sei lá, de atum e um café com leite. Coloquei o carboidrato, coloquei uma proteína e coloquei o laticínio. Então, Sem assim, mistério, né? a gente sempre tem que pensar em mesclar, né? Obrigatoriamente, doutora, o paciente bariátrico, se ele tomou o café da manhã cedo, ele precisa quebrar o jejum e fazer um lanche intermediário? Não. Eu sempre falo que a gente tem que respeitar a nossa fisiologia, né? Existem pessoas em que elas sentem a necessidade de comer a cada 3 horas, elas têm essa fome. Então, se elas realmente precisam, aí elas têm que fazer, né? As 3 grandes refeições, café da manhã, almoço, jantar, e 2 lanches intermediários. Se aquele paciente ele tem um pouco mais de fome, além do normal, ela até pode reduzir esse espaço. E aí a gente precisa adequar melhor, às vezes, até a quantidade de proteína que está consumindo por refeição, para aumentar essa saciedade, né? Agora, tem paciente que não, que fala assim, olha, eu tomei café da manhã e aí eu não consigo, porque assim, às vezes a rotina é tarde também, né? Já toma café da manhã tarde, então eu só vou almoçar, por exemplo, eu tomei café 9 horas, eu só vou almoçar 12h30. 1 hora eu não tenho fome. Tudo bem,
Então, vamos esperar o seu almoço. Eu prefiro que ele tenha um almoço adequado, de qualidade, do que ele faça um lanche intermediário, de repente, sei lá, com uma fruta, e aí chega na hora do almoço e ele não consegue comer. Entendeu? Exatamente. Nós já falamos numa resposta anterior, mas duas opções, então, de almoço saudável, de Almoço pratos saudável. saudáveis. Se a gente pensar num prato único, né? Você pode fazer uma carne moída primavera, que é aquela carne moída que vem com bastante leguminho junto e um pouquinho de ovo cozido, né? E pode colocar junto ali um arroz integral. Então, você já colocou as verduras, os legumes, a proteína e o carboidrato. Pode fazer um escondidinho, né? De frango, por exemplo, com purê de abóbora. Ou basicão. O arroz, o feijão, uma proteína, a salada e um legume. E para um lanche da tarde, um lanche proteico. Um lanche proteico, a gente pode usar o whey protein, a gente pode usar, na verdade, iogurte, a gente pode usar aquelas bolachas de arroz com patê, né, que é super bacana fazer patê, por exemplo, de grão de bico, patê de atum, de frango. A gente pode fazer wrap com a folha do, como é que fala? Do alface ou do repolho, né? E preencher ali com uma saladinha, por exemplo, como é que chama? Uma cenoura ralada e colocar um franguinho desfiado no meio, entendeu? A gente pode fazer uma salada de fruta com iogurte, uma semente junto. Enfim, a criatividade é vasta. Você falou da opção do whey protein, suplementando aí esse lanche proteico. Quais as opções que a gente tem de preparações com whey? Só o shake, só a vitamina com leite? Não é só a vitamina com leite, né? Se você for pensar em todos os dias bater a vitamina, né? Whey protein, leite, realmente é cansativo. Então a gente pode abrir mão de receitas, tem bolinho de caneca que dá para fazer com whey protein. Eu posso simplesmente fazer uma banana amassada e colocar whey protein em cima. Eu posso pegar um iogurte e colocar whey protein em cima. Eu gosto muito de whey de baunilha batido com morango e gelo. Né? Eu gosto de congelar o morango e liquidificar junto, fica um smoothie, eu gosto. Então, assim, pra mim, se eu tomar todo dia, eu não me importo, porque eu não tenho problema com isso, entendeu? De consumir a mesma coisa todo dia, isso não me enjoa. Mas o paciente bariátrico, ele tem dificuldade, né? Porque acaba enjoando fácil. Então, ele tem que abrir mão de receitas. E para que ele faça isso, ele também tem que ter tempo hábil, ele precisa se preparar, né? Se preparar um dia na semana que seja para organizar a alimentação dele na semana e que ele consiga manter a rotina dele. Porque se ele for deixar para fazer, isso para qualquer pessoa, né? Se a gente vai deixar fazer no dia, né, o que você precisa, você não dá conta. E aí você não faz, você come o que vem pela frente. Doutora, e jantar do paciente bariátrico tem que ser uma sopinha ou pode repetir o almoço? Ele pode repetir o almoço, mas muita gente acaba preferindo a sopa, ainda mais nesse friozinho, né? Que é gostoso também, né? Certo. Ceia, antes de dormir, ainda precisa fazer um lanche? Depende, né? Então, a gente precisa avaliar casos individualizados. Então, aquela pessoa em que ela, entre o horário que ela janta e vai dormir, é um horário muito extenso, ela precisa. Extenso que eu falo assim, vamos supor que ela janta às 6 da tarde e vai dormir meia-noite. Ela precisa de um lanche. Mas aquela pessoa que janta às 6 da tarde e vai dormir às 9 da noite, ela não precisa de um lanche, né? Então, a gente precisa avaliar caso a caso. A gente sempre bate na tecla aqui de fazer escolhas, primeiramente começar a refeição pelo alimento proteico. Né? Eu queria que você, de novo, clarificasse aqui quais são as escolhas proteicas, independente de whey protein, eu estou dizendo alimentares, né? E por que a gente fala tanto dela? É muito importante usar a proteína, não somente pela questão de, como é que fala, saciedade, mas porque é ela que vai nutrir o corpo desse paciente que fez a cirurgia, né? Na verdade, para todos nós, ela é importante, né? Prioritariamente. Onde a gente vai encontrar essa proteína? Especialmente nas carnes, né? Carne, frango, peixe, ovos. No grupo dos laticínios, leite, queijos e iogurtes. E aí você vai falar para mim assim, tá, e o paciente que é vegetariano? Como é que fica, né? A gente tem opções de proteínas vegetarianas, né? Que é, no caso, a proteína da soja. A gente tem a proteína dos grãos, né? Então,
grupo das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, não na mesma quantidade, tanto que pacientes que fazem alimentação vegetariana, se ele for ovolacto ou se ele for estrito, ele tem diferentes tipos de atendimento. Então, aquele vegano estrito, ele vai precisar de uma suplementação que, por exemplo, o paciente ovolacto não vai precisar. Isso é avaliado caso a caso, principalmente se esse paciente fizer a cirurgia bariátrica. Aí ele tem que ter um cuidado mais que dobrado, né? Porque aí a gente realmente precisa avaliar, principalmente complexo B, que são pessoas que não comem a carne vermelha, que é onde a gente mais absorve, né? Muito embora, para quem gosta aí de japonês, isso é uma dica bem bacana, a alga nori é muito rica, né, em complexo B também, principalmente B12. Então, uma das receitinhas aí que eu falo, que dá pra gente fazer snacks de alga, né? A gente pode comprar a alga, pincelar lá um pouquinho de óleo de coco, manteiga ghee, enfim, coloca no forno, deixa ela ficar crocantinha e ela pode virar um snack saudável, entendeu? Pra quem gosta. Eu não gosto. Então, vai de pessoa para pessoa. Ou inserir como uma salada também, né? Vale a pena. Mas aí a gente tem que avaliar, realmente é uma avaliação bem individual e tem que ser muito bem feita, né? Pra gente não causar nenhuma deficiência nutricional grave nesse paciente que é vegetariano ou ovolacto ou estrito. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque o paciente muitas vezes não compreende. Quando a gente fala, quando um paciente come, por exemplo, 100 gramas de bife, de carne bovina, carne vermelha, ele precisa compreender que em 100 gramas de bife não significa 100 gramas de proteína. Exato. Né? A contagem de proteína é bem menor em 100 gramas do que 100 gramas do bife. Então, isso precisa estar bem claro para os pacientes. Doutora, é uma angústia que o paciente tem, que também teve muita pergunta lá na caixinha do Insta que a gente abriu. Como saber a hora de parar? Como identificar o ponto da saciedade? Né? Dizer, não, para mim é o suficiente, não vou continuar a partir daqui. Como você orienta essas pacientes? Das discussões que eu tenho aí nas consultas, né? Então, eu sempre falo assim, quando a gente vai comer, é importante a gente manter aquela questão da atenção plena. Não adianta eu comer chamando o filho, ouvindo música, olhando o celular, enfim, não. Tem que prestar atenção. A partir do momento que eu vou usar a técnica, né, de mastigação e tudo mais, eu vou observar o meu corpo. E ele vai contar pra mim aonde é que ele tá saciado ou não. E o interessante é que muitos pacientes falam assim, eu começo a ter soluço, eu já sei que eu tô saciado. Então, cada um vai ter seu time. Às vezes você deu 2, 3 garfadas, você sentiu que tá meio, fala assim, nossa, eu tô cheio, né? A gente fala, tô cheio. Para! Você não tem que insistir, entendeu? Você tem que te respeitar a tua fisiologia. É lógico, né? Um cara de 1,80 m e uma mulher de 1,60 m, o cara querer comer 2 garfadas e falar que tá satisfeito, é uma coisa errada, né? A gente precisa ter esse controle também. Mas a gente precisa ensiná-los a se ouvir o próprio corpo, porque o corpo fala aonde eu tô com fome, aonde é o meu limite, aonde eu estou com sede, porque muitas vezes eu deixo de beber água e eu me confundo entre fome, né, e a sede. Então, é importante discutir isso na consulta, porque a gente consegue ir identificando e ir mostrando para o paciente isso. E aí vai caindo as fichas, né, onde ele vai conseguindo se ouvir e aprender. Legal. Doutora, eu vou falar aqui para você algumas frases. Você me diz se é mito ou verdade e comente rapidamente. Tá. A primeira, paciente bariátrico terá que contar calorias para sempre. Pelo amor de Deus, não. Mito. Sem condições, gente. Nem eu conto caloria, não sei nem de cor. Não dá. Sem condições. Vale muito mais a qualidade da alimentação. Contar caloria, não. Paciente bariátrico deve iniciar os suplementos nutricionais a partir de 6 meses de pós-operatório? Nunca. A gente inicia a partir de 30 dias de pós-operatório. Só não inicia antes porque realmente os pacientes não podem consumir comprimido, né? Eles vão ter que escolher. Ou eu vou consumir uma bala comestível, né, de polivitamínico, ou eu vou consumir o líquido proposto na minha dieta. Então a gente não faz isso com o paciente. Mas 30 dias depois a gente já insere a suplementação. É importante também mencionar que em havendo detecção de carências prévias, ou seja, antes da cirurgia, a gente já corrige antes. Antes, com certeza.
o paciente já opera com os micronutrientes compensados. Exato. Outra frase. Frutas com bagaço são proibidas no pós-operatório? Jamais. Né? A gente tem esse controle que eu expliquei anteriormente, né? De evoluindo a alimentação. E o bagaço e os talos, a gente pede para esperar a adaptação à alimentação com fibra alimentar. Mas por conta de um desconforto gástrico que pode acontecer. Mas tem gente que pensa que vai dar nó no estômago, que vai amarrar. Já ouvi muito isso. Não, não acontece isso, pelo amor de Deus. Mas é essa questão mais da digestão mesmo. Então a gente pede para esperar um pouco, tá bem adaptado e inserir bem gradativamente, com uma mastigação bem intensa, para não ter problema. Vou passar mal sempre que comer qualquer doce. Não, mas deveria. Não, não vai. Pode ser que hoje você coma lá, sei lá, um pudim e não sinta nada, né? E amanhã você vai comer o mesmo pudim e vai se sentir muito mal. Como pode ser ao contrário, hoje você se sentiu muito mal, amanhã não, enfim. É muito individual e variável, tudo vai depender de como está a qualidade da sua alimentação diária. Aquele paciente que tem uma alimentação muito regrada, e isso é para qualquer pessoa, né? Se tem uma alimentação muito regrada, tudo que você comer muito diferente, você vai ter um mal-estar, porque o seu organismo não está acostumado com aquela bomba que vem de repente, tá? Então, pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Quais são, agora, fugindo um pouco desse mitos e verdades, quais são as estratégias nutricionais fáceis, ágeis, que a gente tem, doutora, para minimizar o risco de dumping enquanto se come um doce? Água, né? E a mão, sempre uma proteínazinha. Então, por exemplo... Exatamente. Fibra, né? Fibra e olha, proteína. eu tô ensinando errado, tá feio isso. Né? Nem vou dar exemplos. Doutora, a última frase aqui de mitos e verdades. Vou ficar com aparência de doente, minha qualidade de vida irá piorar depois da bariátrica? Jamais! Os nossos pacientes ficam lindos e maravilhosos, rejuvenescem. Não acontece. Acontece da pessoa ficar assim quando ela simplesmente se abandona o tratamento. Aí pode acontecer de um tudo com essa pessoa, mas aquela pessoa que ela tem um acompanhamento fidedigno, né? Que ela segue direitinho, que ela se dedicou naquilo, jamais, nunca. Todo, assim, eu não canso de falar, nossa, mas nem parece que você operou. Porque a pessoa tá super bem. Não, nunca. É o que a gente busca, né? A equipe como um todo busca, a qualidade de vida do paciente. Olá, que ele se sinta melhor e que ele tenha as doenças todas resolvidas. Oi? O comentário, eu ouço sempre que rejuvenesci. É o que a gente busca. Paciente vegetariano, vegano, pode fazer bariátrica, doutora? Porque a gente fala tanto de proteína e eles não ingerem animal, proteína animal. Pode? Pode, claro que ele pode, né? Mas com essas ressalvas que eu havia dito antes. E na suplementação, existe suplementação de whey protein vegano, né? Que tá feito da ervilha, enfim, que dá para consumir. São pacientes que já estão acostumados com aquele sabor, para eles não vai ter nada muito diferente. E, logicamente, é um paciente que a gente olha mais ainda de perto. Diria eu que com um microscópio mesmo, para evitar qualquer problema, né? Porque eles fogem um pouquinho da proteína, né? Normalmente, o paciente, quando ele é bem orientado, né? Um paciente vegano mesmo, bem orientado, ou ovolacto, enfim, ele faz tudo direitinho, mas muitas pessoas, elas resolvem que elas querem parar de comer carne e elas não fazem, não procuram uma ajuda, né, de um profissional específico. E aí, o que acontece? Elas ficam cheias de carência nutricional. Então, às vezes, elas já vêm com uma deficiência muito grande, né, que a gente precisa tratar antes. E aí, eu além de tratar, ainda preciso corrigir alguns hábitos, porque eles têm hábitos de comer muito carboidrato, né? E, como fala, atentar muito mais para esse pós-operatório, porque a tendência deles é excluir mesmo qualquer tipo de proteína. Então, a gente tem que ficar um pouco mais no pé. Mas eles podem fazer sim. Jejum intermitente, que está na moda, em paciente pós-bariátrico, o que dizer a respeito? Então, eu faço o seguinte, né? O paciente, até o primeiro ano, ele não tem que fazer nada disso. Ele tem que trabalhar a mudança do estilo de vida dele. Porém, a gente tem pacientes com IMC extremamente alto, né? Paciente que precisa realmente perder muito peso.
e no primeiro ano perdeu, mas continua com IMC aí de 40, por exemplo, né? E a gente sabe que após o primeiro ano, essa redução de perda de peso já não é tão grande. Eles acabam perdendo menos. Então, assim, combinado com uma alimentação low carb muito bem orientada, o jejum é super válido. Válido para quem? Para quem consegue fazer e para quem gosta de fazer. Porque o jejum é um estilo de vida, não é uma moda, né? Então, eu sou adepta a tudo. Eu acho que tudo é legal, desde que bem orientado, né? Então, Monitorado, né? for bem monitorado, tiver dentro de uma dieta low carb adequada, tiver uma boa adaptação, não tenho por que não fazer. Mas não por conta própria, porque a tendência é não como o dia inteiro. Ah, mas eu tô emagrecendo, mas meu filho, você não tá perdendo gordura, que é o que precisa, né? Você tá perdendo líquido, massa muscular, enfim, não é isso que a gente quer. Então, precisa realmente ter essa monitoração. Como é que a equipe de nutrição ou a equipe transdisciplinar como um todo, doutora Bruna, pode avaliar a composição corporal dos pacientes? E se a gente tem isso aqui no Instituto? A gente tem a bioimpedância, que é muito legal, porque a gente consegue ver a taxa metabólica basal. É super importante a gente fazer antes, né? A bioimpedância para ver como que tá a retenção hídrica, mostrar para esse paciente como que é a retenção hídrica dele, a composição de massa muscular, como que tá a taxa metabólica basal dele, ou seja, o quanto ele gasta só para ficar paradinho e o quanto ele deveria estar gastando. E aí, quando ele opera, ele volta a fase de novo e a gente consegue rever tudo isso, né? E um outro programa que a gente tem no Instituto, me corrige o nome se eu falar errado, é o Estico, é isso? Estico, se você quiser falar mais chique, estaico, mas é a mesma coisa. Então tá bom, vai. Ele é um scanner 3D, né, que monitora, faz toda uma composição do seu corpo, ele consegue calcular atividade física e tal. É super bacana também. Então, são acompanhamentos que vão além da balança, além do e peso na balança não quer dizer muita coisa, né? Quando a gente pega, por exemplo, não agora, né, lá atrás, o Schwarzenegger, que ele era grandão, se a gente fosse calcular o IMC dele, ele ia dar obesidade mórbida, né? Exatamente. E, na verdade, não era um cara extremamente musculoso. Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente consegue ver o que a gente realmente precisa ver, que é a composição desse paciente. Doutora, não é o nosso foco do bate-papo hoje, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre suplementação nutricional no pós-operatório. Tá. Então, assim, de forma resumida. Vai suplementar, de maneira geral, tanto o paciente que fez o sleeve, como o paciente que fez o bypass. Eu acho que isso já ficou bem claro para muita gente, né? A gente vai usar o polivitamínico, um polivitamínico direcionado para quem fez a cirurgia por conta da composição dele. Então, a gente usa aí durante 1 ano e meio, pelo menos. Aí, assim, às vezes fica pesado no orçamento e a gente consegue dar uma mudada depois de 1 ano e meio. Mas antes disso, é importante lembrar que precisa dar uma segurada no bolso, porque vai ter um gasto, né? Vai ter um custo esse pós-operatório. A gente faz suplementação de ferro para esses pacientes também, nesse período. Faz suplementação de cálcio, principalmente de acordo aí com a alimentação, com os exames dele. E de vitamina D, né? Hoje a literatura pede pra gente chegar em 70, né? Mais ou menos, aí de vitamina D. De dosagem. Mas, assim, acho que tive 2 pacientes que chegaram, né? Boa parte tá deficiente. E aí, às vezes, a gente pega paciente com 6 meses que... só tô tomando polivitamínico. E aí, você vai ver o exame dele, tá bem ruim, né? Então, tem que tomar, gente. Tem que tomar, independente... de estar achando que é o certo ou é errado. Tem que tomar porque o que você come não supre suas necessidades nutricionais. E o corpo precisa. Eu vou abrir aqui as caixinhas de pergunta, vou selecionar algumas, que a gente já está chegando aqui ao final, doutora. E aí você me diz se você enxerga a pergunta aí. Tá. Só um minutinho. Apareceu aí? Para você? Colágeno e glutamina são suplementos importantes? Normalmente, a gente coloca no pré-operatório, na fórmula do probiótico, junto à glutamina, tá? Que na teoria, junto ali a fórmula que a gente fez a prescrição, é para imunidade. Tanto no pré como no pós, que a gente pede para usar 10 dias antes, mais 50 dias depois, tá?
Mas, assim, utilizar a glutamina posteriormente, porque vai achar que tem alguma coisa com relação a ganho de massa, etc. Não. Nesse primeiro ano, não adianta investir nisso, no meu ponto de vista, né? E com relação ao que mais você tinha falado, a glutamina aí? Colágeno. O colágeno. O colágeno tem dois aí pensamentos, né? Eu acho que assim, se você usar um bom colágeno com um verisol, você tem resultados a partir de 2 anos. Ah, mas eu vou ficar com a pele firme? Não. Ninguém vai voltar com a pele dos 15 anos aos 30, 40, né? Mas dá uma melhorada, né? Dá uma hidratada na pele, sim. E sempre associado aí de uma prática de atividade física também. Uma outra pergunta do André Vollmer, se eu pronunciei o sobrenome correto. O whey protein, ele precisa ser obrigatoriamente hidrolisado ou pode ser isolado, blend, outras opções de whey? A gente pede para ser isolado pelo menos nos 3 primeiros meses por conta da quantidade de carboidrato, né? Mas para evitar um dumping nesse paciente. Posteriormente, se ele tiver adaptação com concentrado, com blend, ele pode usar, não tem problema nenhum. Última seleção aqui de perguntas. Deixa eu me ver. Peixe. A partir do momento em que se libera comida sólida, peixe tem alguma restrição? A gente não libera todos os tipos de peixe, né? Muita gente pede para comer atum, sardinha, salmão, mas são peixes que têm um pouco mais de gordura na composição, que podem dar dumping, né? Ou às vezes assim um pouco mais de, por exemplo, né, se for algum peixe que tenha mais espinhas também não é legal. Então a gente acaba restringindo para um único tipo de peixe, ou no caso cação, porque ele é mais macio, né? Tudo que é seco vai entalar, e sempre depois de 30 dias da cirurgia. Eu selecionei mais uma aqui, que é a Bari da Estê. Na dieta pastosa, a partir de 21 dias, ainda devemos liquidificar a carne moída? A partir de 21 dias ainda liquidifica? Na verdade, não precisa. O que precisa é cozinhá-la bem. Como se você fosse fazer para um bebezinho que não tem dente. Ela tem que estar bem macia, bem molinha. Muito bom. Bom, doutora, eu queria que você fizesse suas considerações finais. A gente está terminando aqui. Eu queria trazer o doutor também, rapidinho, para ele fazer as suas considerações enquanto cirurgião, como um cirurgião enxerga, né, a nutrição e a necessidade de uma alimentação saudável no pós-operatório, para que a gente possa concluir. Gente, primeiramente é importante a gente lembrar que a gente tem que se entregar no processo, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, se entrega, né? Deixa acontecer. Para de pensar com ansiedade, embora não tenha como, né? É um sonho, você quer para ontem, enfim. As orientações que a gente dá, muitas vezes eu brinco, falo, até quando a gente vai dar aula, eu falo, a nutricionista é a bruxa, né? Que é aquela que fala, vai poder, não vai poder, enfim. Mas não é assim, né? A gente tem um porquê, né? A gente não vai negar porque a gente é maldosa, tem um coração ruim, não. É porque realmente é importante a gente ter todo esse processo, é como um bebê, né? O bebê não nasce, a gente tem que amamentar, né? Da dieta líquida, depois vai pastosa, branda e a dieta geral da família. É a mesma coisa, você nasceu de novo, então você precisa passar por todo esse processo. A gente está aqui para vocês, por vocês, com muito carinho, muita dedicação, sempre estudando, buscando novos caminhos para ajudar da melhor maneira possível. Esses dias uma paciente falou para mim assim, nossa, você me ajudou tanto psicologicamente. Ainda eu falei para ela, mas é que a nutrição, a alimentação, ela está muito ligada com o fator emocional, né? A gente está feliz, você vai jantar fora, né? Você vai comer, vai assistir um filme, vai comer uma pipoca, né? Você recebe os amigos, você vai querer comer. Então, assim, tem muita relação com a emoção. Então, se a gente não se colocar no lugar do outro, se a gente não ouvir um pouco, né, o que eles têm a nos passar e não compreender geral, a gente não consegue atender. Porque só virar para a pessoa e falar, olha, você tem que seguir isso, é muito ruim. Eu acho que eles têm que ter uma compreensão. Eu sempre falo, ó, tem dia para começar e dia para acabar, né? É uma escolha sua, vamos lá, tamo junto, né? Então, acho que é isso. Acho que é uma dedicação nossa, mas é uma dedicação de vocês também, tá bom? Bom, obrigada, doutora. Doutora, alguma palavra para nós? Boa noite, pessoal. Boa noite
Olha, na verdade, assim, eu tô meio de gaiato no navio nessa live, para me pegou desprevenida, mas o fundamento de tudo é lembrar que a cirurgia bariátrica visa ajudar vocês, pacientes, numa mudança comportamental, onde fundamentalmente passa por uma readequação de hábitos alimentares salutares e que sejam, do seu ponto de vista gastronômico, prazeroso, porque senão não dura muito. E eu confesso que eu não jantei até agora, estava aqui esperando a live e assim, eu vi a doutora Bruna falar de tanta coisa gostosa que me despertou um apetite intenso. De forma que é muito claro que os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica não vão ser punidos a vida toda com uma alimentação inadequada e não prazerosa do ponto de vista gastronômico. Existe um período de adaptação e depois continuam sendo muito bem-vindos aos prazeres de uma boa gastronomia com saúde e inteligência. Obrigado, gente. Muito obrigada a todos. A gente vai finalizando mais essa live aqui do Instituto. Mandem para a gente por direct os temas que vocês julguem interessantes para a gente fazer as próximas, né? E quem fez perguntas aqui na caixinha que eventualmente não foram respondidas, a gente vai ter o cuidado de responder uma a uma para cada um de vocês. Eu agradeço a participação de todos. A gente continua aqui disponível sempre, como a doutora Bruna bem falou, para vocês e por vocês. Um abraço, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, doutora, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.